Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem. Com atraso comum nos aeroportos, nós estamos aqui iniciando o Repórter Sindical. O programa de hoje prossegue a série Sindicalismo e Eleições. As eleições se aproximam. O quadro é um quadro muito indefinido, talvez o mais complicado da história democrática brasileira. Democrática, vamos colocar aqui com aspas enormes. E os setores da sociedade procuram se mobilizar para influir no processo eleitoral. Um dos setores que buscam ter uma presença mais efetiva é o movimento sindical, as entidades de trabalhadores, sobretudo as suas lideranças. Há um desalento no Brasil, não precisa ser nenhum teórico aqui, nenhum gênio, para saber que há uma certa desesperança em relação à política, muito descrédito, etc. E muita gente não quer votar. Muita gente está dizendo que não irá comparecer ao local de votação e também tem uma grande quantidade de eleitores sinalizando para votos brancos e nulos. Nós temos naquilo que é agência sindical, que é uma coisa muito pequena, temos feito lá um esforço no sentido de valorizar o caráter cívico do voto e estimular lideranças para que conversem com as suas bases, no sentido de que os trabalhadores procurem se interessar pelo processo eleitoral, para que os trabalhadores não percam a esperança, porque perder a esperança é fazer o jogo do inimigo. A esperança é o combustível dos povos, é aquilo que move os povos, que move as pessoas, move os grupos e move também os grupos sociais. Hoje nós vamos falar com uma trabalhadora do setor petroleiro, é a Cibele Vieira, secretária de Administração e Finanças da FUP, Federação Única dos Petroleiros, e diretora do Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo, filiado à CUT. Tudo bem com você, Cibele? Tudo bem. Obrigado pelo convite e ter aceitado participar aqui do nosso programa. Muito bem, nós temos, como em todo o repórter sindical, a nossa jornalista Ariane Soares, que trabalha com a gente na agência sindical. Ela faz as perguntas, os encaminhamentos e aqui a participação, né, dos internautas aqui na internet, se busca interatividade. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin? Boa noite a você, boa noite, Cibele. Obrigado por atender o nosso convite. E boa noite também a você que nos assiste, internauta, que está pela internet nos assistindo, pelo Facebook ou pela TV Agência Sindical. Você tem espaço aqui no programa, envie suas perguntas. Você pode enviá-las através do nosso WhatsApp, é 011 São Paulo 7471 9071. 7471 9071. Também estamos ao vivo pelo Facebook do João Franzin e pelo Facebook da Agência Sindical. Lá você envia seu comentário e nós encaminhamos a nossa entrevistada. Além destes caminhos, também temos o e-mail. Se você preferir, nosso e-mail é tv@agenciasindical.com.br. E obrigada a você que já enviou sua pergunta na tarde de hoje. Muito bem. Cibele, você, claro que tem uma profissão, atua no sindicalismo, mas você é uma cidadã que tem expectativa em relação ao país, em relação à política, em relação ao governo, etc. Eu te pergunto, você já tem a sua chapa completa para deputado, senador, presidente da República, e você pode falar qualquer ou não? Sim, eu individualmente posso falar. Sim. Né? Meu voto não A tem cidadã problema nenhum. Cibele. A cidadã Cibele é 13. 13? Chapa completa. Chapa completa. É, lógico que, né, deputado federal vai ser a Juliana Cardoso. A Juliana é vereadora aqui em São Paulo atualmente, sim, né? é vereadora e ela está saindo como federal. Tá. Daí a estadual, Alexandre Castilho, que é um petroleiro da direção do sindicato. Tá. 13696. Tá. E senador Suplicy, né? Tá. E o Tato. Para Governador Marinho. E presidente? Lula. Luiz Inácio. Independente se for candidato ou não, o voto é do Lula. Perfeito. Muito bom. Eu fiz essa pergunta porque o João Guilherme Vagar Neto, consultor sindical, publicou um artigo hoje muito interessante dizendo o seguinte: vamos definir a nossa chapa e ter a nossa cola. A cola mental, ou pelo menos a cola por escrito, para a gente não errar lá no dia da eleição o número do candidato e nem o nome do candidato, né?
porque nós vamos votar para deputado federal nessa ordem, né? Começa por deputado federal, depois nós votamos para deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente. São 6 votos, na verdade, não é isso? É bastante, tem que lembrar bastante número mesmo. Por isso que é importante a cola. Fazer a colinha não é demonstração de ignorância, não, é de civismo, de que você está comprometido a votar nas pessoas certas. Ô Cibele, antes de entrar aqui na questão eleitoral, eleitoreira, político-partidária, eu queria falar um pouco sobre a questão, as condições de trabalho dos petroleiros. Eu fiquei impressionado com um acidente que podia ter sido trágico, uma intercorrência que houve na Replan, em Paulínia, aqui em São Paulo, que é uma moderna refinaria, talvez a mais moderna do Brasil. Na madrugada do dia 20 para 21, explodiu lá um tanque de água ácida e que se tivesse gente perto teria matado muita gente, ao que consta. O que aconteceu e por que aconteceu? Olha, ainda está sendo feito a comissão de investigação, inclusive um dirigente do sindicato está acompanhando a comissão. Agora, tem algumas coisas que parece que são cíclicas, né? Parece que a história se repete, infelizmente. E a Petrobras, ela vem cortando, ela cortou investimento e cortou verba para manutenção, para segurança, para saúde dos trabalhadores. Sim. E com isso, ela reduziu o número de efetivo do pessoal, já vinha reduzindo do administrativo, e agora, no ano passado, ela reduziu do pessoal que fica lá o mais na ponta, que são os operadores, que de fato controlam a operação da refinaria. E logo que a Petrobras ela falou que fez um estudo e garantia uma segurança, a gente questionou, os sindicatos questionaram. Conseguimos, inclusive, uma liminar durante um período que colocava, a juíza colocando que a Petrobras não tinha conseguido comprovar que conseguia fazer aquela redução e garantir a segurança operacional. Infelizmente, aquela liminar foi derrubada e depois, em 9 meses, a gente vê uma refinaria, como você falou, de excelência, uma das principais referências do Brasil, a refinaria que mais produz os derivados no Brasil, responsável por 20% do abastecimento nacional, em 4 meses sofreu 4 paradas operacionais por falha operacional, sendo que 2 delas tiveram incêndio e grande potencial de se tornar uma tragédia. Ou seja, o pior não aconteceu, talvez por obra do acaso. Olha, esta agora, o tanque, ele voou. Ele voou pegando fogo. E esse tanque é grande? Explodiu. Olha, eu não lembro exatamente o tamanho do tanque, é um tanque médio. Ele não é aqueles tanques enormes que a gente vê, né, de abastecimento de combustível de fato. Certo. Ele é um tanque, né, mais acessório, só que quando a gente fala um tanque médio, é bem grande para a nossa realidade, né? É que são tanques não é um enormes. tanque de carro, né? Não é um tanque de carro. Na verdade, é um tanque maior do que provavelmente... Esse estúdio aqui. Não, do que esse estúdio, com certeza, mas eu acho que talvez maior do que... Puxa vida. E esse tanque voou pegando fogo, e tanto que as fotos da parte da explosão que teve uma pessoa que 7 minutos antes estava nessa área, o outro 3 minutos antes estava na área onde o tanque caiu. Se não fosse o horário de janta do turno da madrugada, teria em torno de 150 trabalhadores terceirizados nessa área. Santo Deus. Ô Cibele, enfim. E amanhã, sexta-feira, haverá, dia 24, amanhã haverá um protesto dos petroleiros em âmbito nacional. O que vai acontecer? Esse protesto é para cobrar melhores condições de trabalho e denunciar um ambiente de insegurança? Sim, infelizmente a gente também teve acidentes de menor proporção, mas inclusive com vítima, esse ano na Regap, né, também, que queimou bastante parte do corpo. A pessoa vem aumentando muito os acidentes da Petrobras. E daí, por conta desse acidente nessa semana, a gente já fez um primeiro ato e agora a gente vai fazer um dia nacional de protesto. São atrasos, né, na entrada. Entendi. Que a gente para os trabalhadores para conversar com eles sobre a situação de trabalho e mostrar para a Petrobras que nós não queremos uma tragédia. Sim. Nem que rife as vidas dos petroleiros próprios e terceirizados e nem da comunidade. Porque esse acidente que aconteceu na Replan tem relato de moradores a 4 quilômetros da refinaria que tremeu as janelas nos apartamentos e nas casas. Então, assim... Para você ver a dimensão da... Foi uma explosão. Da explosão. Tanto, o pessoal sentiu temor no chão. Puxa vida.
Os relatos dos moradores na região é que achou que era terremoto. Santo Deus. Bom, então amanhã petroleiros fazem um protesto justo e nós aqui vamos divulgar lá na agência sindical, acompanhar e já manifestamos o nosso apoio a uma luta que se justifica plenamente porque significa defender condições de trabalho, defender integridade física e defender a vida. Quando o trabalhador põe o pé dentro do ambiente de trabalho, é o empregador que responde pela sua integridade, não é o bispo, não é o time de futebol, não é o centro espírita. A responsabilidade é do empregador. Portanto, a Petrobras, enquanto empregadora, tem inteira responsabilidade por tudo o que acontecer com o empregado, seja empregado direto, seja empregado terceirizado. Sibeli, nós temos um momento aqui de correspondência, que é do DIEESE, fala sempre o nosso Clemente Ganlúcio, excelente diretor técnico do DIEESE, e vai falar sobre um aplicativo que o DIEESE instalou, né, digamos assim, para efeitos de facilitação e subsídio às negociações coletivas das categorias. Vamos ao Clemente? Podemos ir? As negociações coletivas ganham de importância após a reforma trabalhista. Vários pontos, vários aspectos têm sido levados para a mesa da negociação. Os empregadores, os patrões têm apontado vários itens buscando retirar o direito, apresentando pautas, propondo a retirada de cláusulas das convenções coletivas, retirando o direito dos acordos coletivos. Portanto, as negociações ganham muita importância e o papel dos sindicatos na preparação, no processo de negociação e na mobilização é um processo fundamental. Por isso o DIEESE acabou de lançar o Negociando, um app, um aplicativo que pode ser instalado no seu celular com informações para subsidiar as negociações coletivas. Entre na loja virtual da sua operadora, Android ou na iOS, na Apple, e baixe o Negociando. Digite DIEESE, ao digitar DIEESE aparecerá a alternativa Negociando, que é esse aplicativo que você tendo no celular terá possibilidade de calcular as perdas salariais, observar o comportamento da inflação, identificar cláusulas, observar o comportamento da greve, identificar cláusulas que podem ser colocadas nas convenções coletivas. É o escritório virtual do DIEESE a serviço do movimento sindical. Parabéns ao DIEESE, Clemente, Silvestre e tantos amigos que temos naquela casa, Geni, etc. O Rodolfo, né, com quem nós trabalhamos em Guarulhos, o Rodolfo Viana, o DIEESE, que dispensa comentários, tem um saldo extraordinário de serviços prestados ao sindicalismo, aos trabalhadores e à nação brasileira. Ariano Soares, queria saber se você pode encaminhar perguntas à nossa petroleira Sibeli Vieira. Vamos encaminhar então a primeira pergunta de Marcos Verlaine, jornalista do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Sibeli, as mulheres são maioria no país e também do eleitorado. Elas são subrepresentadas politicamente, são apenas 9% da Câmara dos Deputados. O que fazer para ampliar a representação feminista na política? Eu acho que a questão de ter um Congresso que represente mais a população como um todo é um dos grandes desafios colocados aí para a nossa atual democracia. Então, a gente defende, inclusive, uma reforma política, que seja feita primeiro um plebiscito e depois uma constituinte para discutir o sistema político. Agora, a questão das mulheres, da participação, a gente tem que também entender, analisar o histórico que tem. A gente, há pouco tempo atrás, não podia nem votar, né? Até para trabalhar fora, as mulheres tinham que ter autorização do marido ou do pai. Então, não tinha maioridade civil até 10 anos, talvez. Até menos do que isso. Era considerado dependente de alguém, né? Na prática, e é isso. É absurdo quando você vê as datas que mudaram algumas coisas. Então, muitas mulheres, a gente cresce aprendendo que esses espaços não é para nós, né? Esse espaço são para os homens, como os espaços de tomadas de decisões como um todo, assim como o sindicato, inclusive, né? A gente
cresce aprendendo, e as mulheres, tanto daí não participam dos espaços, tem um dificultador inicial já aí de concepção, como também, às vezes, não enxergam a outra mulher como alguém que deveria também participar. Sim. Eu acho que essa já é uma primeira ruptura que tem que ser colocada, que nós temos sim condições e devemos estar ocupando todos os espaços, porque muitas das decisões que são tomadas afetam diretamente a nossa vida, né? E tem coisas que não tem, é quem passa por aquilo que tem condições de opinar, né? Que tem condições de entender qual que é a situação concreta do dia a dia. Então, a gente tem que conseguir dar esse salto de qualidade, tem iniciativas interessantes como as cotas, né? Agora a questão da verba partidária ser destinada uma parte para mulheres, são iniciativas importantes, mas a gente precisa aprofundar ainda mais as estruturas e também, agora não tem jeito, o maior trabalho é o trabalho de base, a gente conversando entre nós, é a organização das mulheres, né, no local de trabalho, nos bairros, na igreja, em todos os lugares que tiver. Nós temos que nos agrupar, nos organizar e começar a perceber quando tem uma mulher atuando num espaço de influência de decisões coletivas, normalmente todo mundo avança, não sim. só a mulher, né? É a sociedade como um todo. Perfeito, então, perfeito. Bacana, Verlaine, muito obrigado. Um abraço a você, a todos os amigos do importante e atuante DIAP, que eu conheço desde da Assembleia Nacional Constituinte, os primeiros passos do DIAP, e desde então a gente sempre acompanha o trabalho, um trabalho muito respeitável. Por falar em mulher, eu quero dizer que uma das gafes, né? Toda campanha eleitoral tem as suas gafes, né? Uma das gafes foi do Geraldo Alckmin. Ele disse, não, eu estou até com o defeito das mulheres, que eu apoio as mulheres, que eu escolhi uma mulher valorosa para ser vice. A senadora Cátia Abreu, na verdade a Cátia Abreu é vice do Ciro, a vice do Alckmin é lá do Sul, a Amélia, né? Que é uma senadora muito reacionária, por sinal. Mas na democracia cabem todas as posições políticas, não vamos aqui jogar pedra. E é claro que a grande graça dessa eleição é o Cabo Daciolo, né? Que não só prega como profetiza, né? E o problema das profecias é que elas nunca se realizam, né? A gente vai vendo. É bom que dá humor, coloca humor na campanha, que às vezes é muito árida. Eu queria seguir com a nossa Cibele, que ela disse que tem um candidato, eu não quero fazer propaganda aqui não, mas diz que é um candidato petroleiro a deputado estadual, ele aqui do estado de São Paulo? Sim, o Alexandre Castilho. Nós temos E ele trabalha onde? Em que? Ele trabalha no escritório da Paulista, Sim. Só que ele é inspetor de material. Então, a atividade dele, ele vai muito fiscalizar, ele acompanha a fabricação de materiais que vão ser usados pela Petrobras, para garantir que eles tenham os requisitos técnicos. Quer dizer, ele fica circulando pelas unidades. Ele fica circulando muito pelas unidades, pelos fornecedores. Agora, a lotação dele é na Paulista. Tá. Só que ele tá antes de sair da licença, né, por ser candidato, ele estava também liberado no sindicato, né? Perfeito. Bom, há muitos candidatos do campo sindical, menos do que a gente gostaria e também com menos recursos do que eles precisam para fazer suas campanhas. Sim. Quero citar aqui o José Luiz, do Solidariedade, metalúrgico de Piracicaba, que eu acho que tem porte para fazer uma campanha boa, tem muita experiência, muito inteligente. O Chiquinho Pereira, que concorre pelo PTB, que é líder dos padeiros. O Arthur Bueno de Camargo, que é da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Alimentação e do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Também tem o Carlão, da Alimentação aqui de São Paulo. Há candidatos bancários, a Bebel, né, dos professores. Enfim, a gente vai divulgando aqui, sem fazer campanha para ninguém, que não é o caso, mas divulgando que há os candidatos da área sindical, não é só o Amoedo do empresariado, não é só o candidato que representa o capital. Agora, Cibele, a nova legislação eleitoral, ela foi uma espécie assim de... O Congresso Nacional, que já era um clube dos ricos, agora é uma espécie de... corre risco de virar um clube privê dos ricos. Porque as regras ficaram mais draconianas, o fundo partidário é controlado pelos caciques e o tempo de rádio e TV diminuiu. Falei com o Arthur ontem, na verdade,
E eu não sabia que não pode mais pegar um carro de som na porta de fábrica e fazer comício. Quer dizer, ficou uma restrição absurda. Daqui a pouco vem a Lei Falcão de novo, agora tinha preto e branco, na época da ditadura. Antônio da Silva, deputado federal, arena, número tal. E aí você só era isso, não tinha debate, não tinha nada. Bom, como é que a gente fura esse bloqueio? Que já o bloqueio econômico já é grave. Agora eles advogar em causa própria e tornar as regras ainda mais fechadas. Como é que faz? A gente, enfim, encurtaram inclusive o tempo da campanha, né? A única coisa positiva foi a questão também do financiamento empresarial. Mas, de fato, como um todo, ficou muito mais difícil debater durante o processo eleitoral. A gente do sindicato, o sindicato, como instituição, não faz campanha para um candidato ou outro. Inclusive, não pode fazer. Agora, o que a gente tem feito e que eu acho que é uma das formas que a gente pode ir furando o bloqueio? Por exemplo, o jornal que a gente entregou na base essa semana, no caso dos presidenciáveis, tinha o que tem no plano de governo de todos os presidenciáveis, o que eles pensam para a Petrobras e para a energia. Então, daí, os trabalhadores da nossa base conseguem ver a proposta de todos. Entendi. Nós fizemos também um programa de rádio, transmitido pela internet, que a gente selecionou 7 partidos, conforme a votação que teve na lei trabalhista, previdenciária, as coisas que afetam os trabalhadores, e entrevistamos 2 candidatos de cada um desses partidos. Então, você consegue ir fazendo coisas para trazer um leque de pessoas, né? E mostrar, tentar possibilitar que os trabalhadores e trabalhadoras tenham um canal que eles vão ter acesso, às vezes, candidatos que jamais passariam, né, na grande mídia ou não teriam tempo de passar. E daí eles têm mais uma coisa mais ligada ao dia a dia, inclusive deles, né, para conseguir opinar na hora de votar. Perfeito, perfeito. Cibele Vieira, petroleira, dirigente da FUP, do Sindicato Unificado, formado em Ciências Sociais na Sociologia Política, ali perto da minha casa, ali na Vila Buarque, Bela Barra de São Paulo. Também formou-se, tem curso de Extensão em Economia do Trabalho e Sindicalismo pelo CESIT da Unicamp, fez intercâmbio em Cuba e na Alemanha. Depois você vai falar um pouquinho do que foram esses intercâmbios, que foram 2. Há uma reportagem que foi um seminário, aliás, exatamente, debatendo questões eleitorais no Sindicato de Engenheiros de São Paulo, mas promovido pela CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais, de Formação Universitária Liberais. E estivemos lá, vamos ver o que foi tratado naquele evento. Primeiro, eu saúdo a CNTU pela oportunidade de fazer o debate necessário, agregando muita gente boa e com propostas específicas dos setores universitários e dos engenheiros. Vamos lá? A Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, CNTU, colocou em pauta durante sua 12ª jornada rumo ao Brasil 2022 a análise da conjuntura atual em tempos de eleições. E a gente sente que esse momento que o país passa, é necessário que os profissionais de formação superior e de nível, quer dizer, a sociedade de nível médio, participe efetivamente, discuta um Brasil com mais oportunidade e com mais justiça. Especialistas debateram democracia, desenvolvimento e trabalho. A atividade ocorreu dia 10 de agosto na sede do CESP, na capital paulista. Eu defendo a tese que no Brasil não existe uma democracia para cerca de 70% da população brasileira. Então eu qualifico esse regime que está aí de um regime de não democracia. E também entendo que nunca houve soberania popular no Brasil. Virtualmente, 1/4, 1/5 da população brasileira está excluída do mercado de trabalho e isso tem suas consequências. Bem, o que a eleição representa como oportunidade? A oportunidade de se debater o modelo econômico a ser implementado no Brasil. Infelizmente, o debate atual por parte dos candidatos é muito superficial, muito tênue. Então nós precisamos de uma economia que seja estimulada a investir, gerar emprego e crescer, porque isso é que vai ajudar
na recuperação das contas públicas, não o contrário. O eleitor deve prestar muita atenção, não é, no debate nacional nesse momento sobre as propostas relativas a uma maior organização do mercado de trabalho, tá certo? A formalização das relações de trabalho, situação de estabilidade maior em relação aos contratos e tudo isso. E para estas eleições, eles orientam. Nós temos que aproveitar este momento, o trabalhador tem que aproveitar esse momento, olhar, enxergar os candidatos, até com esse lado, na reforma trabalhista, e perguntar e questionar do seu candidato, daquele que está se colocando como candidato, como que ele vai resolver isso? De que forma que ele vai contribuir? Não dá para pegar alguém que nunca fez nenhuma luta, que nunca participou de uma atividade política sólida, não dá para pegar um artista, um jogador de futebol e simplesmente votar nele porque é artista ou jogador de futebol. Tem que olhar a histórico da pessoa, qual o comprometimento em lutas que ela tiver agora. Porque o brasileiro tem que entender o seguinte, nada vem de graça, nada cai do céu e também nada vem do Estado. Para se ter alguma coisa, a população tem que lutar, tem que se organizar e tem que lutar, não tem outra forma. Então nós somos de um projeto em que o objetivo da política econômica não seja agradar ao mercado financeiro, ou setor A ou B, mas aquele programa que mais atenda aos interesses brasileiros. Muito bem, bela reportagem. Agradeço aos que lá estiveram, cobriram a edição. Ficou boa a edição. O estagiário caprichou. Dessa vez. É o Eduardo, na verdade, que fez a edição. Ariano Soares, nós temos pergunta para a nossa Cibele, a convidada de hoje, petroleira. Vamos encaminhar, então, pergunta de Esdras Gomes. Ele é jornalista sindical do Ceará, também está nos assistindo. Ele diz assim, como o novo governo pode reverter a entrega do pré-sal? Santo Deus. Então, esse é um belo desafio, né? Inclusive, na nossa leitura, uma das coisas que mais influenciam na política hoje do Brasil é o interesse do petróleo. Então, uma das maiores lutas que a gente tem para travar é garantir que o petróleo brasileiro sirva ao povo brasileiro, né? Gere desenvolvimento, riqueza, possa servir para educação, saúde, gerar emprego aqui no Brasil. E tem várias propostas sobre a questão do pré-sal. Tem aqueles que defendem a revogação dos leilões já feitos, tem aqueles que defendem a volta do modelo de concessão, porque no pré-sal hoje é o modelo de partilha. Tá. E eles tiraram a operação da Petrobras. E aí tem aqueles que defendem que tem que voltar a ser cooperação Petrobras e aqueles que vão até mais além, que colocam que a Petrobras teria que se tornar uma empresa 100% estatal e tudo ser 100% Petrobras, né? Agora eu acho que, independente de quem ganha a eleição, você deveria ter uma consulta popular sobre os leilões anteriores, né? Para discutir o que fazer. Isso aí poderia ter uma consulta popular, que daí daria uma legitimidade para você poder revogar, assim como os outros projetos que foram aprovados nesse governo, tem o Lula, o Boulos, eles defendem isso, né? Revogar as mudanças que tiveram durante o governo do Temer. Uma delas é a mudança no modelo de partilha e os leilões que tiveram durante esse governo, que foram com uma porcentagem muito baixa para o Estado brasileiro. Perfeito. Eu não entendo de petróleo, eu não sou especialista. Eu sei que o petróleo é o principal insumo da indústria moderna, da atividade urbana moderna, da vida moderna. Você tem remédio, petróleo, né, para fazer medicamento, etc. E é o grande elemento de disputa geopolítica, é o que gera equilíbrio e desequilíbrio. Por exemplo, a Guerra do Golfo, chamada Guerra do Golfo, 2 vezes lá, Saddam Hussein, petróleo. Derrubada do Gaddafi, petróleo. Ataques sistemáticos à Venezuela, petróleo. Derrubada da Dilma no Brasil, petróleo. Porque os americanos não têm reserva em ouro. O lastro americano é baseado no petróleo. O dólar é moeda pintada, não tem lastro suficiente. Então, o petróleo é a única mercadoria transacionada no mundo inteiro em dólar. Então, é o que garante o lastro da moeda americana. Qual foi o erro do governo brasileiro e do PT?
queixo de vidro, gente mole, que não entendeu qual é o tamanho do jogo. Não dá para ter petróleo sem ter arma. Sim. Sem arma você não segura o petróleo. Por que o Putin se mantém na Rússia? Porque eles rapidamente, lá na guerra do Afeganistão, eles viram que a aeronáutica estava defasada e fizeram grandes investimentos na aeronáutica, porque a cada número de voos abatia-se um avião russo. Os guerrilheiros lá, mesmo com arma precária, derrubavam, viram que estava errado. Então eles se armaram. Eu não estou defendendo a corrida armamentista aqui, a loucura de jogar bomba atômica em ninguém, não é isso. Eu estou dizendo que sem arma nenhum governo consegue manter o seu petróleo. Não sou eu quem diz isso, é a história. Então vacilou e nós tomamos esse golpe aí que vai nos custar décadas e décadas de sacrifício e de encrenca pela frente, e não será uma eleição, ainda que o Lula ganhe, que a Haddad ganhe, que Ciro ganhe, etc., são os candidatos do campo progressista, ainda assim não resolveremos. Bom, feito o meu sermão de todo o programa aqui, quero voltar com a Cibele. Cibele, os petroleiros são um destacamento bastante avançado do sindicalismo brasileiro, mas eles não são exatamente a representação do sindicalismo brasileiro, que tem categorias muito desorganizadas, muito esparramadas, setores de serviços. Como é que faz para as direções sindicais levarem uma mensagem política eleitoral para essas bases esparramadas? Você acha que é pelas redes sociais? Olha, é lógico que, como você falou, né, eu sou de uma categoria que é mais concentrada. O setor industrial, da grande indústria, tem suas dificuldades, mas é mais fácil conseguir o diretor estar presente, a informação chegar na base. Agora, eu atualmente estou na CUT também, né? Estou na juventude da CUT. Daí lá a gente percebe o desafio que é conseguir chegar nas categorias fragmentadas. Eu acho que sim, a rede social hoje, o WhatsApp, criar a lista de distribuição de WhatsApp, os próprios trabalhadores vão criando os seus grupos, né? Essa questão, a integração entre as redes, o Facebook, que daí você também manda por Zap, a pessoa entra no Facebook, compartilha, né? E você começa a perceber, inclusive, que vai chegando até nas famílias, né? Dos trabalhadores e trabalhadoras. Hoje tem o Instagram também, que é muito bem usado, o Twitter. Então, as redes, eu acho que elas vêm complementar, né, a comunicação e o trabalho de base que tem que ser feito pelos sindicatos. Mas nada substitui o tete-a-tete, o corpo a corpo? Não, acho que não substitui, elas são complementares. Perfeito, perfeito. O Eduardo me avisa que temos agora no intervalo uma mensagem da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Eu queria então pedir que passasse a mensagem que é a respeito de um projeto social aqui do Ponte Brasília-Itália, na Zona Sul de São Paulo. Vamos ver a matéria e voltamos já já com a Cibele Vieira, petroleira, falando de sindicalismo e eleições. Vamos lá? Eu vejo como um sentimento de respeito e eu vejo como um sentimento de vontade de avançar e de ver um mundo melhor, uma cidade melhor e uma sociedade muito mais harmoniosa. A gente vive num país onde as pessoas precisam ser mais solidárias, né? Colaborar com o outro, colaborar com aquele que precisa um pouco mais para a gente poder crescer juntos, né? Essa parceria para nós é um orgulho muito grande. Pela primeira vez, uma empresa de porte no nosso país está dando essa oportunidade para as crianças aqui da Vila d'Alba, na Ponte Brasil-Itália. É um desafio muito grande e espero que esse desafio com o Carrefour continue por muitos e muitos anos, porque as crianças aqui merecem. Muito bem, voltamos com o repórter Sindical Mundo Trabalho no Ar. Eu quero lembrar a todos que o nosso programa passará
no próximo sábado, na TV Guarulhos. Mandar um abraço ao Fernando Mauro, a Cássia, todos os companheiros que temos lá, o Samuel e tantos outros. Sábado, das 19h30 às 20h30, na TV Guarulhos, canal 3 da NET, você assistirá a este programa. Na terça-feira, o programa passa em Brasília, das 18 às 19 horas, na TV do Distrito Federal, TV Comunitária do Distrito Federal, canal 12 da NET. Aí tem o site também, porque hoje você assiste também pela internet. Aliás, é crescente, né, a audiência, Netflix, essas coisas que da modernidade tecnológica, que eu confesso que não entendo muito, né? Mas passaremos em Brasília e passaremos também em Guarulhos. Por falar em Guarulhos, eu quero mostrar aqui um convite, viu, Eduardo, da encontro que vai haver no Sindicato dos Metalúrgicos, no centro de Guarulhos, agora sábado, dia 25, começa às 9 horas, das 9 às 12 horas, e tem três temas: preparar uma campanha salarial forte e ampliar conquistas, debater o sindicato que a categoria quer e precisa, e discutir a atual conjuntura política e econômica do país. Eu estarei lá, trabalho para o sindicato há 18 anos, e certamente estarei lá no sábado acompanhando essa reunião importante e até a preparatória da campanha salarial, porque a data base é novembro, 1º de novembro. O Eduardo nos avisa que temos perguntas, então passa a nossa Ariane Soares. Pode ser, Ariane? Vamos encaminhar uma pergunta de áudio. Nós recebemos pelo WhatsApp de João Caires, secretário-geral da Confederação Nacional, né, dos Metalúrgicos, CNM CUT. Errei? É da CUT estadual também. Né? Da CUT estadual, perfeito. Vamos então ouvir a pergunta de João Caires. Sem chance? Deve ou não participar ativamente das eleições e também se os sindicatos devem ou não conversar com a sua base sobre a importância das eleições, sobre a importância da democracia. É isso. Grande abraço e até mais. Companheira Cibele, tudo bem? João Caires, teu companheiro de direção aqui da CUT São Paulo. Queria perguntar para você o que você acha que os trabalhadores organizados dos sindicatos devem ou não participar ativamente das eleições e também se os sindicatos devem ou não conversar com a sua base sobre a importância das eleições, sobre a importância da democracia. É isso. Grande abraço e até mais. Muito obrigado, João Caires. Cibele, bom, você está inscrita para falar. Boa noite, João. Agradeço, inclusive, a pergunta, porque é uma coisa que muitos trabalhadoras questionam, inclusive, o sindicato, né? E eu normalmente coloco para o pessoal assim, o sindicato tem o papel de representar o trabalhador daquela categoria naquela base. Daí, às vezes, ele vai e se organiza dentro de um ramo, que, por sua vez, se organiza dentro de uma central. Você vai ampliando. Agora, as centrais organizam a classe trabalhadora. Você tem nos outros movimentos sociais, você tem o movimento estudantil, que é voltado para as pautas dos estudantes. Você tem nos movimentos, por exemplo, Sem Terra, que é pela questão da reforma agrária. Enfim, quem que faz o guarda-chuva de todos esses? É um projeto de país, que normalmente é no partido político, né? Eu, particularmente, não sou, inclusive, filiada a partido, mas eu entendo essa lógica e tenho grande simpatia pelo projeto. Eu já falei meus votos, sim. Né? Pelo PT. Agora, o importante é estar dentro dos partidos progressistas, na minha opinião. E dentro dessa lógica, para a gente conseguir mudar a realidade do dia a dia do trabalhador na base, que está correndo o risco de perder a vida dele por conta dos acidentes que está crescendo, a gente tem que conseguir mudar o governo. A gente tem que conseguir mudar o Congresso. Para conseguir parar a entrega do pré-sal, neste momento, inclusive, essa semana, os petroleiros vão estar com uma brigada em Brasília, porque estão votando entregar o petróleo lá da sessão onerosa, que foi da capitalização da Petrobras. Nós estamos falando de 15 bilhões de barril. Tá? Poxa vida. E daí eles estão querendo colocar uma urgência. Onde decide isso? No Congresso. Então, a gente
quando o pessoal fala, eu não gosto de política, na verdade a gente não gosta de algumas coisas que acontecem hoje na esfera política. Agora, você querendo ou não, a política afeta o meu dia a dia, sim, afeta o seu dia a dia. E nós, como sindicalistas, temos sim que fazer o debate com a categoria. A categoria deposita a confiança no sindicato para apontar para ela como ajudar a se organizar e colocar opinião, sim, apontar os caminhos. Se eles vão concordar ou não, outros 500, né? Mas eles, inclusive, esperam isso das lideranças sindicais. Agora, o sindicato como um todo, daí a melhor forma de fazer, de levar a categoria a se interessar mais pela política, são esses exemplos de debates que você mesmo colocou, que vai ter no Sindicato dos Engenheiros, são, né, igual o que eu citei, o jornal nosso colocando a proposta de todos os candidatos. A gente tem que mostrar, quando você divulga a proposta dos candidatos, por exemplo, sim, você mostra como aquilo chega no dia a dia deles. Sim. E como um candidato ou outro faz a diferença depois no que vai, né, no dia a dia concreto, que lutas que a gente vai ter que enfrentar mais ou menos, enfim. Vou dar um exemplo concreto, usando a pedagogia do Paulo Freire, com as coisas reais que estão próximas da gente. TV comunitária. Se nós tivéssemos um Congresso mais progressista e um governo mais progressista, o sistema de radiodifusão comunitária seria fortalecido. Não porque quer fazer contraponto à Rede Globo, derrubar o Roberto Marinho, não, o Roberto Marinho já morreu. É porque a sociedade precisa dispor de canais de comunicação da mídia que não sejam os comerciais, que atendem a interesses, evidentemente, do mercado. Não sou contra, mas nós precisamos criar canais que democratizem a comunicação. O Congresso Nacional lá é contra. Eles não facilitam para as TVs comunitárias, não querem dinheiro, corrupção, nada disso. Que a lei possibilite captar recursos, que a lei possibilite parcerias, enfim, que possam fortalecer a rádio de TV, radiodifusão comunitária no Brasil. Aliás, nos Estados Unidos, saibam vocês, o primeiro debate que é feito com os presidentes da República é na emissora pública. Uai, então nós só imitamos os Estados Unidos que não presta, e aquele que presta a gente não vai imitar, não é verdade? Muito bem, nós temos um momento em que nós mostramos materiais de sindicatos. Este é o jornal do Sindicato dos Hoteleiros de São Paulo, sindicato grande, uma categoria grande, setor de serviço, variada, né? E diz aqui, o sindicato faz parte da sua vida e atua para que ela seja melhor. Aqui uma foto clássica da negociação coletiva, embaixo uma foto, diretores visitam locais de trabalho, e depois no box, aqui no rodapé, avança acordo com o McDonald's. O sindicato, depois de um longo período de litígio entre as partes, sindicato e Arcos Dourados do Brasil, que é quem responde para o McDonald's, deram um acordo importante de PPR, viu, Cibele, que beneficia, que vem curioso, ex-empregados. Já tinham saído, trabalhadores de abril de 2012 a 2015 vão receber lá alguma coisa. Ninguém vai ficar rico com isso, mas pode chegar até R$ 1.800. Eu não jogo fora nem 50, imagine R$ 1.800. Então, que saudar aqui o acordo e a iniciativa do sindicato, a paciência em negociar, que às vezes tem que ter paciência e persistência. Há perguntas, eu quero passar da Ariane Soares e depois eu gostaria de mencionar uma vitória importante que a sociedade, puxada pelo movimento sindical, obteve em Guarulhos ontem, que é uma cidade de 1.400.000 habitantes, portanto, uma cidade muito grande, na área da saúde pública. Ariane, temos pergunta? Podemos fazer a nossa Cibele? Renata Grota mandou uma pergunta pelo WhatsApp. Ela é diretora do Sindicato de Servidores Municipais, né, dos Trabalhadores da Administração Pública em Guarulhos, do STAP. Ela diz assim, qual a perspectiva para a eleição de uma bancada de representantes dos trabalhadores? Olha, quando a gente trata de perspectiva, sempre é uma análise, né, subjetiva. Agora, eu estou otimista com essas eleições. Até que eu acho que a gente falava muito Primeiro, eu acho assim, desde 2013, o brasileiro passou a discutir mais sobre política no seu dia a dia. Tá? A gente viu, inclusive, na Copa, né? Isso está mais latente no dia a dia dos brasileiros. E eu acho que essa eleição, depois do impeachment da Dilma, que foi, né, derrubada através de um golpe
que feriu a Constituição, ficou mais latente a necessidade do Congresso. Muita gente só discutia sobre o Executivo. Sim. Falava muito do presidente, do governador, mas poucos falavam de deputado estadual, deputado federal, senador, e hoje ganhou uma dimensão muito grande isso. O pessoal percebeu que não adianta só colocar uma pessoa na presidência se tiver um Congresso que pensa completamente oposto ao projeto do presidente, entendeu? Então tem que fazer a campanha casada e tem que ter uma coerência no voto, né? Porque às vezes, quando a gente cai para os parlamentares, digamos assim, as pessoas não vão atrás de projeto e vai atrás nas indicações de amigo, e o que interessa é o projeto que aquela pessoa vai defender. Você vê a reforma trabalhista foi votada no Congresso, né? A questão da Previdência está no Congresso, a terceirização é no Congresso, o pré-sal é no Congresso. Exato. Então, muita coisa do nosso dia é no Congresso. Perfeito. Então, eu acho que essa ficha caiu um pouco mais, inclusive para a militância, para nós mesmos, a gente mesmo que vive o dia a dia, né, no sindicato, caía no mesmo erro às vezes. Tanto que faz muito tempo que os petroleiros não tinham candidato da categoria, né? Muito bom. A gente, olha, foi acho que lá na década de 80. Saiu uma pesquisa hoje mostrando o seguinte, as preferências partidárias no Brasil. Vou citar de memória, se eu errar, você me desculpe. 52% dos brasileiros não têm preferência partidária. 24% dos brasileiros preferem... são os eleitores, foram 8.800 pessoas que a Folha entrevistou, Datafolha. 24% preferem o PT. Em segundo lugar, vem com 4% o PT, 24%. Em segundo lugar, 4% o PSDB. Depois, 4% o PMDB. Aí, tanto faz PMDB como PSDB. O fato concreto é que os dois têm 8% e o PT tem 24%. Depois, aí tem 1, 3%, aí dilui no balaio da xepa da feira e os partidos têm baixa preferência popular e baixa representatividade. Agora, o acesso às informações político-partidárias não é muito fácil, porque a mídia ela tem uma tendência a cobrir os figurões, digamos assim. E aquele que é debate político acaba passando, às vezes é no artigo assinado, apenas acaba passando batido. Caso você tenha interesse, tem um site chamado Congresso em Foco, que eu acho bom, eu acho que ele cobre bem as atividades congressuais. O site do DIAP, né, que é, a nosso ver, o melhor de todos. E se você tem preferência pelo PSL do Bolsonaro, entre no site do partido e veja o que está acontecendo lá, do Cabo Daciolo, que eu não me lembro qual partido que é agora, também, de repente você gosta do PSDB, entra lá e veja no site do partido e você vai ver se o partido está defendendo as posições, as votações, aquilo que é de interesse público, da população da nação, ou se é interesse dos próprios parlamentares ou de interesses de grupos econômicos e assim por diante. Nós temos que fazer um esforço também de buscar informações e o sindicato precisa ajudar a massificar esses conteúdos, né? Como o site, por exemplo, como o Brasil 247, o Vermelho, né? Do Diese e esse Centro do Mundo também é bom, Paulo Henrique Amorim, o Cafezinho, são todos sites bons e do nosso lado. Nós temos um momento aqui, Sibeli, que eu peço a sua licença, que é para mostrar o arquivo sindical. Na agência sindical temos lá milhares, passa de mil e poucos audiovisuais, e essas coisas se perdem no imenso oceano do YouTube. E a gente recupera algumas coisas que estão lá, que precisam ser rememoradas. No caso, é um workshop de qualificação que houve na Contrata, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, presidido pelo Moacir Tesc, meu amigo, a quem eu mando um abraço. Faz tempo que eu não vejo o Moacir. Vamos lá e voltamos já com a Sibeli, pode ser? Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. Moacir Tesc, tudo certo? Como é que vão as coisas, as mobilizações da Confederação para esse grande evento que se aproxima no Brasil, que é a Copa do Mundo? Bem, nós estamos fechando um ciclo. Nós faz 4 anos que nós estamos trabalhando nessa questão da preparação da Copa. Na verdade, preparando o dirigente sindical para as questões que poderão vir em função da Copa do Mundo.
Nós estamos tentando fazer negociações coletivas, tentando melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores nesse período da Copa. E isso tem trazido um grande trabalho para o contrato. Como é que ficou aquela questão do contrato de curta duração? Que havia uma MP a caminho com a desculpa de que geraria emprego perante a Copa, mas a pessoa trabalharia somente 14 dias ao mês e 60 ao ano. Que fim deu isso? Eu acho que foi uma grande vitória do movimento sindical. Nós conseguimos barrar isso aí. Entre muitas das coisas que foi trabalhado na Copa, nós montamos uma mesa tripartite no governo, através da Secretaria da Previdência, o movimento sindical e os empresários. E isso foi uma reivindicação dos empresários perante o governo. Mas o movimento sindical, isso digo com absoluta certeza, que todas as centrais, não teve uma que pulou para fora nesse processo. Nós conseguimos barrar isso. Isso seria o maior dos absurdos. Nesse workshop desse agora, de 22 a 25 de abril, os dirigentes estão tendo palestras acerca de quê? Nós temos questões de negociação coletiva, nós temos questão de dissídio coletivo, nós estamos com a questão da estrutura sindical, momento político e a questão social que nós representamos perante a Copa. Que nós temos uma responsabilidade muito grande na parte social. Os trabalhadores em turismo e hospitalidade passa por nossa mão. Toda a maldade que eu posso dizer na questão do combate ao turismo sexual e coisa e tal, lamentavelmente passa por nossas mãos. Passa pela mão dos trabalhadores em hotéis, bares, restaurantes. Então nós estamos combatendo esse procedimento, combatendo através dos sindicatos e suas bases. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, muito bem. Voltamos já para o finalzinho do programa Sindicalismo e Eleições com a petroleira Cibele Vieira. Nós corremos quantos segundos, então eu peço à nossa Ariane Soares que encaminhe a derradeira pergunta da noite. Pode ser? Podemos, vamos dar encaminhamento ao assunto que já estávamos debatendo. A Carolina Maria Rui, que é coordenadora do Centro de Memória Sindical, ela nos assiste e pergunta: Cibele, valorizamos muito o executivo e muitas das vezes não se dá a devida importância para a eleição de deputados. O que o movimento sindical pode fazer para chamar a atenção a importância da eleição de deputados e senadores? Os deputados e senadores, muitas vezes, eles conseguem ter uma pauta, inclusive, mais diretamente ligada à categoria. Porque no executivo, o plano de governo ele é bem amplo, né? É difícil conseguir aprofundar especificamente em cada tema. Quando a gente vai para os deputados, senadores, cada um acaba tendo uma área de atuação mais forte, por mais que eles tenham que entender de todos os temas, porque eles vão votar de todos, mas eles acabam tendo uma atuação um pouco mais voltada, inclusive, para a sua origem, normalmente. Por exemplo, a gente agora acabou de passar pela questão do preço do gás de cozinha, da gasolina, do diesel. Isso está muito em voga, né? Então, você ter um deputado, no caso daí seria federal, ou um senador que entenda mais desse assunto, ajuda nessa discussão. Coisa é lógico, o presidente também, mas isso, muitos projetos passam no Senado e passam na Câmara, né? O deputado estadual também, fazendo o elo direto com o petróleo. Para colocar em exemplos concretos, o estado de São Paulo já é o segundo estado que mais recebe dinheiro oriundo do petróleo. Pouca gente sabe disso e pouca gente acompanha a destinação do dinheiro do petróleo. Então, o deputado estadual, ele tem como verificar se realmente está sendo usado para educação e saúde, né? A parte que deveria estar. Ele tem como colocar projetos voltados, neste caso, por exemplo, para destinações estaduais também, né? O próprio vereador, que não é agora que a gente vota, mas daí ele também faz esse acompanhamento no município. Então, a gente tem que acompanhar todas as esferas. A federal, daí na federal você tem o executivo, mas você tem também o legislativo, que daí vai ter os senadores e deputados. Na estadual você tem no executivo, que você tem o governador, mas você tem os deputados também, né? E na municipal você tem o prefeito e os vereadores. Então,
né, a divisão dos 3 poderes. Infelizmente, a gente ainda não volta em nada do judiciário. É uma coisa para a gente rever na reforma política, que com certeza a gente vai conseguir fazer nesse país, né? Inclusive nos Estados Unidos, alguns cargos são eleitos no judiciário também. Mas uma coisa que você estava colocando, que a gente às vezes só segue as coisas ruins, né? As coisas que a gente poderia pegar, infelizmente a gente não segue. Mas o sindicato ele tem como trazer essa importância, fazendo o elo do dia a dia do trabalhador, para ele entender a importância do voto, que foi uma conquista popular, inclusive, e também entender como a política afeta o dia a dia dele. Perfeito. Poder judiciário arrogante, feudal, e que quer ser o poder único da República Brasileira. O Estado de Direito são 3 poderes. Nós não podemos ter um poder que seja uma excrescência, senão você desequilibra e você compromete o próprio regime democrático. Essa história de salvador da pátria no executivo, no legislativo e no judiciário, a gente já encheu, nós não queremos isso no Brasil. Não serve ao interesse da nação, não serve ao interesse do povo brasileiro. Sibeli, nós estamos chegando ao final do programa. Eu estava vendo o celular aqui, que me ligou o Lúcio Maluf. O Lúcio é meu amigo, ele é da direção nacional do PDT. E depois, Lúcio, depois eu ligo para você, tá? Eu queria registrar o seguinte: ontem houve uma reunião em Brasília, nós estamos falando de sindicalismo e eleições, e vários dirigentes sindicais ligados ao PDT, o Lúcio não me passou isso aqui não, mas eu estou sabendo que eu falei com o Álvaro EGE. Formaram um comitê para o Ciro, no sentido de fazer um esforço de aproximar mais a candidatura do Ciro do movimento sindical. Eu considero positivo e necessário. Aliás, todos os partidos deveriam ter o seu comitê sindical, os partidos de centro, os partidos de direita não vai ter nunca, né? Os partidos de esquerda e etc. Sibeli, obrigado pela sua participação, Sibeli Vieira. Que o ato amanhã dos petroleiros seja um ato vitorioso e que a direção da empresa seja mais responsável e contrate pessoas em número suficiente para que não se descuide da manutenção e da segurança dos equipamentos que mexem com petróleo, tanque de petróleo. Isso é uma coisa muito arriscada, é preciso ter responsabilidade. Obrigado pela sua participação, boa sorte e conte sempre com a gente aqui. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de vir aqui participar, né? Toda vez pode convidar que a gente aparece. Bacana, bacana. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Na próxima quinta-feira estaremos aqui, dia 30, tratando de mais um programa, finalizando, né, a série Sindicalismo e Eleições. 30 segundos, Edu, me dê. Assim, o Sindicato de Servidores Municipais de Guarulhos, o Conselho Municipal de Saúde, as pastorais, etc., fizeram um trabalho muito grande, persistente, inclusive junto ao Ministério Público, à Justiça, à imprensa local, de combate a uma OS chamada Gerir, que o prefeito Guti foi buscar lá em Goiânia, foi buscar longe, e devastou áreas importantes da saúde municipal ali de Guarulhos. O HMU, o HMCA e a Policlínica Paravente. Trabalham 400 servidores na Policlínica, para vocês terem uma ideia do tamanho. Muito bem, ontem à meia-noite a Gerir saiu da área porque fez tanta barbaridade e que não tinha mais condições de continuar. Então, agora a próxima luta é saber quem é que vai assumir essa gestão e cobrar transparência, cobrar que a lei seja cumprida. É muito simples. E preservar a rede pública de saúde e o SUS, que é muito importante para todos os brasileiros. Inclusive eu tenho plano de saúde, mas também tenho a carteirinha do SUS, sou paciente oncológico e todo tratamento oncológico é o SUS quem faz. Não sei se as pessoas sabem, mas a grande imprensa deveria, inclusive, informar a esse respeito, aí todos passariam a respeitar mais o SUS. Muito obrigado, Ariane, obrigado, Eduardo, obrigado, Gisele, obrigado, Éder, e a todos que nos ajudaram a colocar o programa no ar. Forte abraço, até quinta-feira. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.